Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como bater e hidratar o chantilly de forma correta, para ele ficar leve, firme, com aquele brilho perfeito que deixa qualquer sobremesa ou bolo aí muito mais bonito e profissional. E olha só, eu comecei aqui já, gente, com o chantilly ainda líquido. Esse chantilly eu coloco ele na geladeira, na caixinha mesmo, deixo ele bem gelado. Coloco depois ele que é ainda líquido já no bowl da batedeira. E eu levo esse chantilly desse jeito aqui já no bowl ao freezer e deixo ele lá por pelo menos 20, 25 minutos, tá? Dependendo aí também da temperatura do seu freezer. É muito importante a gente bater ele ainda bem gelado. Assim que ele já tá gelado, mostrei pra vocês aqui, ele começa a criar uma crostinha ali do lado, em volta, né, da batedeira, como se fossem os picos de gelo, certo? Coloquei aqui o leite em pó. Como eu tô batendo aqui uma quantidade pequena, que eu tô batendo somente a quantidade aqui que eu vou usar, então eu coloquei aqui aproximadamente uma colher de sopa de leite em pó. Como eu já tenho costume, né, sempre que eu vou fazer massa, recheio, chantilly, eu já faço a olho. Mas eu vou deixar a quantidade de 1 litro de chantilly, a quantidade de leite em pó que você vai precisar de usar aqui na descrição do vídeo. E depois, conforme você for usando aí, né, a quantidade que você for fazendo aí na sua confeitaria, você faz a fração aí, diminui se for 200 ml, se for meio litro, diminui pela quantidade, que eu vou deixar aqui na descrição a quantidade para 1 litro de chantilly. Para um chantilly mais estruturado ainda, mais firme, que às vezes você vai deixar um bolo ali muito tempo em uma mesa de bolo, né? Quero fazer um chantilly mais estruturado, você pode estar usando aqui junto, na hora de bater, colocar o emulsificante, tá? Eu quase não sou de usar aqui o emulsificante, é muito difícil, eu prefiro mesmo só o leite em pó, porque normalmente esses leite em pó já tem emulsificante nele, né? Então, eu coloco somente o chantilly bem gelado e o leite em pó. Essa, gente, é uma das etapas mais importantes, porque o ponto certo é o que garante um resultado lindo, sem ficar pesado, poroso ou com aquele aspecto esfarelado, sabe? Aqui eu vou deixar ele bater no início na velocidade média e depois eu vou aumentando até chegar na velocidade máxima da minha batedeira. Ele vai começar a criar um volume, né? E vai ficando uma textura mais firme. O segredo, gente, é não ter pressa. Muita gente acaba batendo demais e perde o ponto aqui sem perceber. Ou não bate até chegar no ponto certo e depois ele não fica um chantilly estruturado. Eu achei melhor não cortar o vídeo, gente, deixar ele batendo aqui em tempo real para vocês terem noção mais ou menos do tempo que esse chantilly ficou batendo, tá? A quantidade de tempo que ele vai ficar batendo varia também conforme ele está gelado, tá? Quanto mais gelado o seu chantilly tiver, mais rápido ele vai dar o ponto. O ponto ideal é quando o chantilly ele forma picos firmes. Ele vai parar em pé na espátula, né, aqui no batedor, mas ainda assim ele vai estar um pouco macio. E ele fica um pouco pesado mesmo, tanto que na hora que a gente vai hidratar, é como se fosse ali, né, fazendo um exercício mesmo, que chega a doer o braço, tá? Se passar desse ponto, ele vai começar a ficar poroso, vai perder aquela textura lisa e cremosa. E o chantilly, se você bater demais, ele vai virar manteiga. Então, presta atenção aqui, que esse ponto é bem importante. E também não precisa de ficar com medo, porque demora um pouquinho mesmo, porque o chantilly ele tem que bater até o ponto. Vocês podem observar aqui na batedeira que ela vai começar a juntar o chantilly na parede do bowl da batedeira. Esse chantilly, então, se espalha, abre todo ali, né, na lateral. Então, ele junta toda a lateral da batedeira, abre um buraco ali e junta no globo, que quando você sobe a batedeira, quando você para de bater que você sobe, o chantilly, ele vem uma quantidade de chantilly aqui junto com o batedor e fica mesmo aquele buraco no meio. Nesse ponto aqui, o seu chantilly já tá ideal, já pode parar de bater, tá? Eu estou batendo aqui ainda para mostrar para vocês, ele não vai passar do ponto, não vai chegar a virar uma manteiga. Eu só estou mostrando aqui para vocês mesmo o ponto ideal. Forma mesmo, esse você tá vendo? Ele tá todo grudadinho aqui na lateral. Esse é o ponto que a gente pode parar de bater pra gente começar a hidratar o nosso chantilly, pra gente já aplicar no nosso bolo.
Desse jeito que ele está aqui, eu gosto de usar ele para fazer contenção, do jeitinho que tá aqui, tá? Eu já tiro, já coloco no saco de confeitar. Se eu for fazer alguma contenção de bolo, né? Contenção, como eu já expliquei para vocês, é quando a gente faz aquela camada na lateral do bolo para segurar um recheio. Então eu uso ele desse jeito aqui, sem hidratar, sem nada. Ou se eu for usar para fazer algum recheio de mousse. Fiz ali um brigadeiro, quero que esse brigadeiro vire um mousse de chocolate. Então, eu vou pegar umas 2 colheres bem cheias, ou mais, dependendo da quantidade de brigadeiro. Ou 2 espátulas dessa mesmo. Vou adicionar nesse brigadeiro, vou misturar com a ajuda de um batedor, né, de um fouet. Nesse ponto que ele tá aqui, sem hidratar, sem nada. Olha só, ele fica um chantilly extremamente firme, porém, ele está poroso. Então, do jeito que ele tá aqui agora, a gente não consegue trabalhar com ele, fazer um trabalho de bico bonito, fazer um alisamento bonito no bolo. A gente tem que dar a hidratação nele, tá? Então, eu tô mostrando aqui pra vocês que ele está firme, porém muito poroso. Olha só. Olha só, gente, bem aerado e firme, porém poroso, né? Agora aqui a gente vai para a próxima etapa, que é a hidratação desse chantilly. Eu separei aqui a quantidade que eu vou usar, deixei na batedeira a quantidade que eu vou usar. O que ficou na batedeira, eu vou hidratar ele aqui agora. E a outra parte que eu separei, a gente vai comparar depois, tá? O chantilly que foi hidratado com aquele que a gente só bateu, que ainda tá ali firme e poroso. Eu começo colocando aqui um pouco de leite condensado pra dar um sabor junto com aquele leite em pó que a gente colocou lá na hora de bater. Se eu fosse usar um corante, né? Se fosse um chantilly com cor, um bolo com tema, vermelho, azul, rosa, qualquer outra cor, eu colocaria um pouco do leite condensado e depois já entraria aqui com o corante na cor que eu fosse usar. E depois eu ia terminar de dar o ponto com água. Eu uso a água gelada, tá? Sempre água gelada. Pra hidratar aqui, gente, pode ser só o leite condensado. Aí você vai adicionando o leite condensado, vai mexendo até dar o ponto. Pode ser o chantilly, o próprio chantilly líquido, né? Gelado também. Vai colocando aos pouquinhos até dar o ponto. Assim como eu vou colocando a água. Vou adicionando a água aos pouquinhos, vou mexendo, a gente vai pegando ele aqui de baixo pra cima, vai batendo ele mesmo. Vou apertando ele com a espátula, e isso dói o braço, viu? Isso aqui eu falo que é quase que uma musculação. E a gente consegue sentir o ponto, né, do chantilly aqui. Você vai vendo que ele vai ficando mais brilhoso e ele vai ficando mais liso, ele vai ficando mais lisinho mesmo. Então, vocês podem ver que eu vou adicionando a água aqui aos poucos. Porque se eu colocar também aqui demais, se eu despejar uma água aqui de uma vez e eu for mexendo aqui, vai ficar muito mole. Aí já vai passar do ponto e aí vai ser um chantilly que vai escorrer, que ele não vai firmar no bolo, não vai ficar um trabalho bonito. É um trabalho de paciência mesmo e observação. Tá vendo? Olha aqui a diferença. Ele já tá começando a pegar uma forma, a ficar liso. Se você for observar ele lá no bowl, já tá bem diferente do início, né? Quando ele tava apenas ali batido, sem a hidratação. E aí, quando a gente vai amassando, sempre que eu amasso ele assim, é pra mim ver se ele já está, né? É como se fosse um teste. Se eu fosse espatular, como que ele fica. Olha o ponto dele aqui na espátula. Ele forma esse biquinho e firma. Então, aqui pra mim, ele tá perfeito já para um trabalho de bico ou até mesmo para alisar. Eu ainda gosto dele num ponto um pouquinho mais mole para fazer o trabalho de espatular. Naquele ponto que eu mostrei aqui, que a gente pega a espátula, puxa, né? E ele forma aquele biquinho e fica firme, ele já fica bom para fazer um trabalho de bico. Porque ele vai ficar um trabalho bonito e firme, né? Agora, como eu vou apenas espatular, é um bolo liso, eu gosto que ele fique aqui, ó. Quando dá essa voltinha, a pontinha, né, que ele forma ali do bico, ele não cai. Ela não fica firme pra cima, ela cai, né? Agora, a gente vai ver aqui a diferença do chantilly poroso e do chantilly hidratado. Pessoal, vocês conseguem notar a diferença? Isso aqui, se você pode fazer o teste aí em um bolo, né? Decora um bolo com ele poroso e depois decora com ele assim lisinho.
o resultado é outro. Fica um bolo brilhoso, fica um bolo impecável, muito bonito. É muito diferente. Então, é muito importante a hidratação do chantilly. Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Sempre tem bastante dúvidas aqui em relação ao chantilly, ao ponto e a hidratação. Então, eu quis trazer esse vídeo. Espero ter ajudado.